Veja o seguinte, eu vou ler os pressupostos sobre a prática terapêutica recriação de histórias e depois eu vou criar uma história, certo? Ou algumas histórias. Bom, primeiro pressuposto. Recriação de história é um processo terapêutico de aprendizagem vivido de forma particular por um sujeito que se encontra disponível para acionar experiências de criação no âmbito do imaginário. Outro pressuposto. As experiências acontecem de forma intencional ou espontânea, de maneira inusitada, direcionada para solucionar conflitos ou tornar presentes situações de deleite. São acontecimentos associados de maneira tácita, em tempo real, influenciados por sentimentos, desejos, lembranças e por estímulos externos, numa relação terapêutica ou pedagógica. Os acontecimentos que são produzidos a cada instante possibilitam mudança de significados e vínculos e, consequentemente, melhoria do humor, da autoestima, da autoconfiança e da compreensão de comportamentos. O que é um significado? O significado é uma expressão de linguagem construída para informar ou dar sentido a algo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Tem no seu cerne a ideia que está associada a um afeto e uma imagem. O vínculo é o elo que o indivíduo estabelece com os outros e com o ambiente, em cada caso e a cada momento, fruto dos estímulos internos e das suas experiências. Recriação de história exercita aspectos virtuosos da subjetividade. Desejos, sentimentos, valores, lembranças e imagens vêm à tona em uma situação de segurança e conforto. É livre a escolha dos temas, cenários e narrativas. As dinâmicas são construídas e reconstruídas a cada instante. Os estímulos que protagonizam as histórias acontecem por intermédio dos objetos e provocações de um facilitador, que participa intensamente do processo. Utilizam-se metáforas, cheats e invenções. Durante a criação das histórias, emergem comportamentos reativos, adaptação de enredos e construção de situações generativas. Buscam-se momentos de bem-estar, benefício psicológico e situações virtuosas. Recriação de história é uma ferramenta versátil, concebida para o atendimento individual e em grupo. A metodologia focaliza o fenômeno como ele se apresenta, facilita a geração de caminhos para o autoconhecimento e transformação interior. No atendimento em grupo, os participantes são orientados para a escuta compassiva, respeito ao jeito de ser do outro e abertura para experimentar novos cenários, num processo de avaliação, interpretação e julgamentos. O caminho básico utilizado é a sensibilização e exercício do potencial criativo, integrado ao potencial de transcendência. Acontecem devaneios, encantamentos e sonhos. É uma técnica em constante crescimento e atualização. Aprende-se pela interiorização de novos significados, por meio de caminhos criativos construídos do passo a passo em uma zona pré-consciente. Recriação de história toca complexos afetivos e demandas que estão em trânsito. Presente, passado e futuro se encontram por meio de enredos e construção de cenários. Desperta e educa o participante a exercitar a motivação intrínseca e aumentar o nível de resiliência. As experiências vividas são estimuladas por valores, crenças, sentimentos e atitudes virtuosas. Recriação de história prepara o indivíduo para ser um buscador efetivo e militante da bandeira da vida saudável. Agora é o seguinte, eu vou criar algumas histórias pegando essas cartas. Eu não sei essas cartas, então eu pego a carta e vou criando uma história, certo? Certo dia, eu vi uma menina brincando na rua. Ela estava brincando na rua, corria na rua, tropeçava numa cadeira que estava na rua. De repente, apareceu um anjo. Um anjo
que se chamava ternura. Esse anjo chegou no ouvido dela e disse, menina, você pode voar. Você pode voar, você já cresceu o suficiente que agora você tem condições de voar. A menina disse o seguinte, de maneira nenhuma, eu preciso me transformar primeiro. Eu não tenho condições de voar. Eu preciso perceber aonde minhas asas precisam serem transformadas. De repente, apareceu um menino. E o menino disse, isso é mentira, anjo. Você não pode de maneira nenhuma fazer essa menina voar. Qual é o poder que você tem? Aí ele disse, o poder que eu tenho é de resolver, de eliminar as frustrações no dia a dia. Esse é o único poder que eu tenho. Terminou a história. Entendeu? Então veja. A ideia da recriação da história é acionar, é produzir ou aflorar sentimentos, valores, lembranças que estão circulando no aparelho psíquico. É como se presente, passado e futuro se encontrassem. Então, veja, agora mesmo eu posso criar várias histórias. De repente, agora eu estou em cima de uma mesa. Estou tentando me equilibrar nessa mesa. Percebo que quando eu me movimento para a direita, o meu braço fica muito pesado. Quando eu me movimento para a esquerda, ele fica muito leve. E, às vezes, eu sinto prazer com o lado direito, às vezes eu sinto muito mais prazer com o lado esquerdo. Aí eu começo a andar de costa. Aí caio da mesa. Quando eu caio da mesa, eu caio num buraco. E ao cair no buraco, eu encontro dois caminhos. Um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Aí eu resolvo ir para a esquerda. Quando eu começo a caminhar pelo buraco da esquerda, o caminho da esquerda, eu encontro um velhinho. E o velhinho ele tem um livro na mão direita. E na mão esquerda, ele tem uma foice. Aí termina a história. Beleza? Sem querer, eu acho que eu mexi com alguma coisa sobre a opção ideológica pequena. Com certeza. Entendeu? Ok, amigo, muito obrigado.